Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã deste sábado, dia 7 de novembro do ano da graça 2020. Enviamos para todos os doentes, para os seus familiares, as nossas saudações e o nosso gesto de amizade nesta manhã de sábado. Celebramos esta oração da manhã na igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, província de Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada pelo amor, pela dedicação, pelo trabalho, pelo sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje, neste dia 7 de novembro, vamos refletir sobre o Salmo, sobre o Cântico da Sabedoria, número 9, versículos 1 a 6 e 9 e 11. E este cântico, o salmista pede para que Deus lhe dê sabedoria. Em todas as situações da vida nós precisamos ser sábios. Saber escolher o nosso curso quando andamos a estudar, saber fazer opções certas no casamento, fazer opções certas, ter a sabedoria para encaminhar os filhos, ter inclusive a sabedoria para enfrentar a situação de doença, para enfrentar situações de morte, de familiares, etc. Nós precisamos em todas as situações ser sábios à maneira de Deus. E é disto que o salmista nos recorda. Nós vivemos uma vida de stress, muito apressados, e às vezes não olhamos para o essencial, para aquilo que é fundamental. E saber viver cada situação porque somos chamados a viver com sabedoria é uma graça de Deus. E diz no Evangelho de São Lucas a respeito deste salmo: eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos vossos inimigos os poderá resistir. Até para nos defender precisamos de sabedoria. Em todas as situações, para onde quer que colhemos, para onde quer que nos voltemos, nós precisamos de ser sábios. E o salmista canta e reza e pede, intercede a Deus para que lhe envie sabedoria. Deus, meus pais, Senhor bondoso e compassivo, vossa palavra poderosa criou tudo. Vosso saber o ser humano modelou, para ser rei da criação que é a vossa obra. Reger o mundo com justiça, paz e ordem, e exercer com retidão o seu julgamento. Dai-me a vossa sabedoria, ó Senhor, sabedoria que partilha o vosso trono. Não me excluais de vossos filhos como indigno. Sou vosso servo e minha mãe a vossa serva. Sou homem fraco e de existência muito breve, incapaz de discernir o que é justo. Até mesmo o mais perfeito dentre os homens não é nada se não tem o vosso saber. Mas junto a vós, Senhor, está a sabedoria, que conhece as vossas obras desde sempre. Convosco estava ao criardes o universo. Ela sabe o que agrada a vossos olhos, o que é reto e conforme às vossas ordens. Enviai-a lá de cima do alto céu, mandai-a vir do vosso trono glorioso, para que esteja junto a mim no meu trabalho e me ensine o que agrada a vossos olhos. Ela que tudo compreende e tudo sabe, há de guiar meus passos todos com prudência. Com o seu poder há de guardar a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Que a vossa sabedoria, ó Senhor, esteja junto a mim no meu trabalho. A leitura que a Igreja nos propõe para refletir durante esta manhã é tirada da Epístola a Filemon, capítulo 2, versículo 14 e 15. Irmãos, fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres da repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros no universo. O cristão é chamado a brilhar, mas perante um mundo tão confuso, tantas armadilhas, tantas falsidades disfarçadas de bem, o apóstolo Paulo recomenda a Filemon que faça tudo sem reclamar e sem murmurar. E vamos escutar esse pedido nesta manhã. Nós continuamos a refletir os textos dos padres da Igreja. Hoje, Santo Ambrósio fala do benefício da morte, faz uma reflexão sobre a morte. Nós, neste mês de novembro, vivemos voltados com o nosso espírito cristão, iluminado pela luz de Cristo, para os fiéis defuntos, para aqueles que já partiram. E Santo Ambrósio diz que devemos levar em nós sempre a morte de Cristo. A morte de Cristo foi para nos libertar. A morte de Cristo não fala de fim, não fala de terminar, fala de libertação, fala de amor, de projeto de Deus. Levemos sempre em nós a morte de Cristo. E diz Santo Ambrósio, disse o apóstolo: para mim o mundo está crucificado e eu para o mundo. Para que saibamos, por fim, que nesta vida há morte e boa morte, exorta-nos a que levemos a morte de Jesus em nosso corpo. Na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Pois quem tiver em si a morte de Jesus, precisa também ter em seu corpo a vida do Senhor Jesus. Atua, portanto, a morte em nós, para que também possa agir a vida excelente depois da morte, isto é, vida excelente depois da vitória, vida excelente terminado o combate. Nela a lei da carne já não luta contra a lei do Espírito. Não há mais em nós peleja da morte contra o corpo, mas no corpo a vitória sobre a morte. E francamente não sei qual tem maior força, esta morte ou vida. É claro que atendo à autoridade do apóstolo que diz, portanto, a morte age em nós, mas a vida em vós. Segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12. A morte de um só, a quanta gente faz crescer a vida. Por isto ensina a ser desejável esta morte aos que ainda estão nesta vida, para que rejubile em nossos corpos a morte de Cristo, aquela ditosa pela qual se destrói o ser exterior, a fim de ser renovado nosso homem interior e se desfaça a nossa habitação terrestre, abrindo-se assim para nós a habitação celeste. Santo Ambrósio, nesta reflexão, diz-nos para nós espelharmos a morte de Cristo. Mas a morte de Cristo não faz sentido sem a ressurreição. Portanto, no fundo, nós que vivemos situações de morte, de sofrimento, de desgosto, de traição, temos que pegar nisso como a morte de Cristo, sabendo que o nosso fim é a ressurreição. Imita, portanto, a morte que separa a união com esta carne e desata os laços de que fala o Senhor mediante Isaías.
desata as cadeias iníquas, solta os laços de altercações violentas, deixa livres os oprimidos, rompe todo o limite injusto. Diz Isaías no capítulo 58, versículo 6. O Senhor aceitou sujeitar-se à morte para que a culpa desaparecesse, mas, para não ser de novo a morte a fim da natureza humana, foi-lhe dada a ressurreição dos mortos, para que pela morte se apagasse a culpa, pela ressurreição se perpetuasse a natureza. Portanto, Deus serviu-se da condição mais baixa, pior, mais terrível da condição humana, a morte, a destruição, para nos libertar. Ir-nos buscar ao pior da condição humana para nos dar a graça, a vida de graça em Deus, passando pelo caminho da morte. Mas o seu fim, o projeto de Deus, é a vida e a ressurreição em Cristo. Por isso a morte é passagem de tudo. É preciso que passes continuamente, passagem da corrupção para a incorrupção, da condição mortal à imortalidade, das perturbações para a tranquilidade. Por isto não se te assusta a palavra morte, mas os benefícios da boa passagem te alegram, pois que a morte, a não ser a sepultura dos vícios, o despertar das virtudes. Por isto disse ele: morra a minha alma nas almas dos justos. Quer dizer, seja consepultada para depor seus vícios, assumir a graça dos justos, que trazem no corpo e na alma a morte de Cristo. Nós vivemos num mundo muito conturbado e a Igreja passa por um período de testes muito grandes. E às vezes nós não sabemos analisar, mas uma das coisas que ultimamente me surpreende é muitos católicos, muitos cristãos nem se querem darem o trabalho de ouvir a doutrina da Igreja a respeito dos mais variados aspectos, e aí surge a morte. Nós não ouvimos a doutrina da Igreja sobre os aspectos, ouvimos o mundo com as seduções, com as suas falsidades, e é com tristeza e até com um certo sentido de fracasso que eu olho para o mundo de hoje, em que mesmo nós católicos, numa onda de modernidade, nós queremos sepultar a doutrina que a Igreja anuncia desde os primórdios. E aí aqui está o pecado. Nós não ouvimos o projeto de Jesus Cristo através da história da salvação. Nós somos fiéis a projetos falsos, à mentira, ao erro, à destruição. E nós católicos não temos amor ao grande património que Cristo nos deu. Nós viramos casaca com muita facilidade. E estas acusações, este pecado muito de não irmos ao essencial, ao olharmos para o essencial, deixamos de seduzir, mesmo em relação à questão da morte. O que é que a tradição da Igreja nos diz? Mesmo nas mais variadas situações, nós vivemos num mundo onde os grandes valores estão em perigo e vemos cristãos, pura e simplesmente fingindo que é moderno, sabendo, ou deveriam ter o saber, que não é nada moderno, que é o demónio, que é o pecado, que é o mal, que é a destruição e que toda a humanidade irá sofrer. Mas nós não queremos ver e preferimos ser sepultados na morte do mundo do que ressuscitar com Cristo. E é com tanta tristeza, com tanta angústia, com algum desânimo que se olha para o mundo e assobiamos, não vimos. O grande pecado dos católicos é fingirem que não veem o desnorteio,
que não veem o pecado, que não veem o mal, que não veem o sentido da morte, que não veem. Um dos pecados maiores do nosso tempo, dos católicos, dos cristãos, é o fingimento de que não vemos, para estarmos bem, para estarmos bem com aquilo que parece correto, com certas ideologias, fingimos que não vemos. E é disto que nos falam os padres da Igreja, é disto que nos fala a tradição da Igreja. Nós não podemos fingir que não vemos. E neste momento, o grande pecado de muita gente, de muitos católicos, e eu peço perdão se também for o meu, é o fingirmos que não vemos. Coloquemos diante de Deus as nossas preces nesta manhã e digamos: interceda por nós a mãe do vosso Filho. Interceda por nós a mãe do vosso Filho. Pai de misericórdia, nós vos damos graças porque nos deste Maria como mãe e exemplo. Por sua intercessão santificai os nossos corações. Interceda por nós a mãe do vosso Filho. Vós que fizeste Maria a serva fiel e atenta à vossa palavra, por sua intercessão fazei de nós servos e discípulos do vosso Filho. Interceda por nós a mãe do vosso Filho. Vós que fizeste Maria a mãe do vosso Filho por obra do Espírito Santo, por sua intercessão concedei-nos os frutos do mesmo Espírito. Interceda por nós a mãe do vosso Filho. Vós que deste força a Maria para permanecer junto à cruz e encheste de alegria com a ressurreição do vosso Filho, por sua intercessão confortai-nos nas tribulações e reavivai a nossa esperança. Interceda por nós a mãe do vosso Filho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de salvação, fazei que o testemunho da nossa vida exalte sempre a vossa glória e mereçamos cantar nos céus o vosso louvor eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este sábado, esta manhã, vamos ficar com uma música regional da zona de Idanha Nova, na fronteira com Espanha, chamada, uma canção, a Senhora do Almortão. O almortão é uma erva que dá flor e que cheira muito bem nos campos, sobretudo que dá flor no tempo a seguir à Páscoa, quando é a festa da Senhora do Almortão. Os pequenos tambores são os adulfes que só naquela zona existem, e de todas as romarias o povo, desde a fundação da nacionalidade, e ali muito junto à Espanha, a Senhora do Almortão, virai costas a Castela, é uma música muito regional, só naquela zona, e portanto que espelha o povo e a devoção a Maria naquela capela perdida no meio dos campos da Campina de Idanha.
E, portanto, é um cântico muito bonito, muito popular e que revela esta fé do povo cristão a Maria. E em Portugal, tantos nomes, Maria é conhecida, e nós hoje vamos então ficar com a Senhora do Almortão. When school isn't a place you have to be,